Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Como eu havia dito ontem, que eu vi na reportagem do, do Rodrigo Dias, também depois no canal CN, no canal do Lessa, o Fluminense estava interessado no meio atacante, né? Aaron Pérez, que é do O'Rings, né? Ele tem 17 anos, joga no sub-20 do O'Rings. Eu falei, eu não sei, tem muita gente que não acompanha, mas o Fluminense há alguns anos que promove em Xerém a Copa Xerém. É uma Copa que vem times do Chile, de outros países também, sul-americanos, e alguns times aqui do Brasil, aqui do Rio, e até fora do Rio, de fazer um torneio. Agora eram duas chaves, aí o vencedor de uma chave jogava contra o vencedor da outra para ganhar. Esse ano vieram mais times, aí jogou todo mundo contra todo mundo para ver quem tinha mais vitórias e seria campeão. É, então, esse O'Ring já veio, o Fluminense já tinha pego dois jogadores emprestados com eles, ficou aqui no Fluminense fazendo o teste, mas não deu certo, não foram aproveitados. Tem um jogador também, o Palácios, né, que o Fluminense trouxe, aí não é do O'Rings, ele é colombiano, né? Ele joga na base do Fluminense, no sub-20. Inclusive, ele foi o primeiro jogador não brasileiro a jogar no sub-20 Fluminense, fazer gol na Copa São Paulo de futebol júnior. Acho que foi esse ano, acho que foi esse ano ou ano passado, a fazer gol na Copa de Futebol Júnior. É, então, isso aí eu vi quando eu assisti a jogos da base do Fluminense. Inclusive é uma reclamação minha aqui, que o Fluminense não tem feito isso, mas, né, eles passam o jogo, mas ele não avisa como avisava antes no, no, na, no site do Fluminense, na Flu TV, né? Não passa mais como passa, mas não avisa mais como avisava antes. Então, aí sempre tem, todo ano tem. Aí o Fluminense jogou e esse ano se interessou por esse menino, tentou trazer como empréstimo para fazer teste do Fluminense. O O'Rings não se interessou, recusou. Aí o Fluminense está querendo trazer, é, contratando, porque ele tem 17 anos, quer contratar antes dele completar 18 anos para evitar é, disputa com outros clubes, né? Então ele vai tentar trazer o jogador antes, que aí é para o sub-20. Aí vai tentar trazer antes. O Fluminense pode. Então aí o Fluminense vai tentar trazer. E ontem eu também vi, vários lugares estão falando, o jogador do Novo Horizontino, que o Fluminense está interessado, o Rômulo, do Novo Horizontino. É, e o Fluminense está querendo trazer, faltam 2 dias, né? Falta hoje e amanhã. Hoje é dia 26, amanhã é o último dia para a janela, para jogadores que disputaram estaduais aqui no Brasil. Então, esse Rômulo, ele se destacou no Novo Horizontino. Ele pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Novo Horizontino e tem outro time da Série A interessado nele. Só que eu acho que se o Fluminense se interessar mesmo, quiser trazer, talvez ganhe a concorrência, porque o outro time é o Remo. Eu, pelo menos, se fosse esse Rômulo, eu preferiria vir para o Fluminense do que ir para o Remo. Apesar que ele no Remo deve ter mais chances de jogar do que aqui no Fluminense. Apesar do Fluminense jogar várias competições, com certeza deve aparecer chances para ele jogar também. Só que eu fiquei sabendo ontem que ele era do Novo, ele tem 24 anos, tá? Ele era do Novo Horizontino, aí jogou bem
o Palmeiras contratou ele foi para o Palmeiras, não jogou bem, aí o Palmeiras emprestou ele de novo para o Novo Horizontino, ele voltou para o Novo Horizontino e fez uma campanha muito boa esse ano pelo Novo Horizontino. Ó, aos 24 anos, isso aqui é no PV Vasconcelos, né? PC Vasconcelos. Aos 24 anos, no Netflix, o desempenho de Rômulo em 2026 justifica o interesse tricolor. Em apenas 13 jogos disputados, deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu dar o nome certo, é o PV Vasconcelos, do Netflix. Em apenas 13 jogos disputados, cadê aqui? Em apenas 13 jogos disputados nessa temporada, o Meia acumula estatísticas relevantes. Confira abaixo os números de gols e assistências. São 13 jogos, 6 gols e 3 assistências. Então, participação em 9 gols em 13 jogos. É um número muito bom. Isso no Campeonato Paulista, né? Então, ele pertence ao Palmeiras. O Fluminense, se quiser trazer, tem que tentar trazer hoje ainda, ou mais tarde da manhã, para regularizar e tentar, para fechar tudo e tentar regularizar para conseguir dar entrada no vídeo da CBF. Como é um jogador brasileiro, fica mais fácil, mas tem que correr. E esse seria um bom reforço. Ele é um meia, de repente ficaria ali na frente, junto com o Lúcio Acosta, com o Alisson, com o Ganso. Seria um bom reforço para o Fluminense, né? E seria uma aposta, né? A aposta normalmente não é cara. Aí o Fluminense poderia trazê-lo ou por empréstimo ou contratando, dependendo do valor. Eu acho que vale a pena. 13 jogos, 6 gols e 3 assistências é um número muito bom. Muito bom. E o Novo Horizontino fez uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, que é um campeonato difícil, né? Então aí poderia trazer o zagueiro também, que o Fluminense quase trouxe, eu achava bom. E ontem vamos aguardar para ver. Ontem o Fluminense voltou a treinar, né? Se reapresentou. O Cano voltou a treinar junto com os jogadores, o Bernal eu acho que também voltou. Então, aí vamos ver os jogadores para ver se o Zubeldia dá uma oportunidade também para o Miran, para ver se ele joga. Vamos ver qual a escalação que deve ser. É só na quarta que vem, né? O Fluminense ainda vai treinar. Hoje é quinta. Quinta, sexta, sábado, folga domingo. Aí vem segunda e terça para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians aqui no Maracanã às 9h30 da noite. Deve ser a transmissão da Rede Globo. São 2 times grandes. E o jogo às 9h30 provavelmente vai ser a transmissão da Rede Globo, às 9h30 da noite. Então, o Canóbio provavelmente não vai jogar, então eu acho que a escalação pode ser Fábio, Samuel Xavier, James, aí no caso o Freitas ou o Mijan, o René ou o Arana, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, aí no caso Savarino, John Kennedy ou Cartilho, e provavelmente deve ser o Serna que deve entrar ali, a não ser que o Zubeldia queira botar o outro jogador ali pela ponta, ou Riquelme, Felipe, ou qualquer outro jogador para jogar ali. Mas provavelmente deve ser o Serna, que o Serna perdeu a vaga pro
O Savarino, a lógica é ele colocar o Serna para jogar no lugar do Canói, porque o Canói provavelmente não vai chegar a tempo. Acredito que seja esse time que deve jogar, mas tem vários treinamentos ainda. É, a definição vai ser só na terça mesmo, no treinamento de terça, mas eu acredito que seja essa escalação, a não ser que ele queira botar alguém diferente aí para ver como é que está jogando. E o Corinthians tem alguns desfalques, né? O Hugo Souza não deve jogar, o Carrilho também não deve jogar, aquele o outro menino dele também que joga na França, que deu branco agora, ele teve uma contusão, aí não deve jogar também. Então são 3 desfalques importantes no Corinthians. E vamos ver como é que vai dar esse jogo. É mando de campo do Fluminense. Desde o ano passado, desde que o Zubeldia chegou, mando de campo do Fluminense, ou o Fluminense ganha, ou no máximo empata. Vamos aguardar para ver. Mas todo mundo está treinando, ontem treinou duro. Vamos aguardar se vê realmente reforço mesmo, esses 2 meninos aí, o Rômulo e esse lá do Orring, para ver se dá tudo certo aí no Fluminense. Só que o de lá do Orring é para a base ainda, né? Para o Sub-20, que está precisando de vários reforços, que está muito fraco o time Sub-20. Eu falei ontem bastante sobre a base do Fluminense, que eu acho que não deveria pescar os jogadores direto do Sub-17 para o profissional, deveria passar em todas as categorias para chegar mais maturado no profissional. Até porque vem do Sub-17 não tem condição de jogar no profissional ainda. Haja vista que a gente viu aí o Riquelme Felipe que jogou e sucumbiu depois, não conseguiu mais jogar. E aí não é culpa do Zubeldia, é ele que realmente ficou. Eu achei que ele ficou um pouco mascarado depois. Os últimos jogos que eu vi ele jogar, ele estava querendo driblar, ele não via o resto do time, não tentava passar a bola. Achei que ele ficou meio mascarado. Então eu tenho que colocar ele um pouco na geladeira para ver se ele abaixa um pouco a bola e volta a jogar melhor. Por isso que eu acho que os jogadores têm que passar em todas as categorias, né? Da base. E falta, em vez de sair do Sub-17 direto profissional, tem que passar primeiro no Sub-20 também, que aí já vai mais cascudo para o profissional. Mas vamos ver aí o que vai acontecer no Fluminense o restante dessa semana aí. E agora eu vou falar outra parte. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa. Todos os dias, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite. Então eu não tenho um jeito de relaxar um pouco. Então, eu às vezes quando estou de manhã, quando dá, eu assisto os YouTubes que falam sobre o Fluminense, já há algum tempo, e eu confio, e eu pego os YouTubes que eu confio. Resolvi fazer o canal. A sobrinha da minha esposa, a Monique, ela me ajudou a fazer o canal, só que eu não sei fazer quase nada ainda na internet. Aí eu pego o que os YouTubes que eu confio falo aqui e digo quem é que falou, ou então eu só falo sobre os jogadores, sobre o time, a minha opinião. Aí a opinião minha, aí não dou o nome de ninguém. Mas aí eu pensei de não ter nem, comecei ano passado isso, pensei de não ter nem 50 inscritos, aí agora estou com 757 inscritos, 757. Me empolguei, aí pretendo chegar aos 1.000 inscritos até o meio do ano, estou levando mais a sério e espero que quem já se inscreveu, que eu tenho feito amizade, quase todo mundo se inscreveu no canal, alguns falam sempre comigo, mandam sempre mensagem, aí eu espero que quem já se inscreveu continue dando like, compartilhando e dá o rap para aumentar a pontuação do canal. Fale com seus amigos que não se inscreveram para se inscrever, dar o like, compartilhar. E quem não está inscrito, mas assiste os vídeos, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe
e fale com seus amigos para se inscreverem e dar o like e compartilhar também. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E agradeço desde já a todos. Agora a outra parte é o Pix, né? Para ajudar e fazendo o Pix para eu poder melhorar alguma coisa aqui do canal, que as coisas aqui estão tudo complicado aqui, então se vocês puderem ajudar, eu agradeço fazendo o Pix. Eu tenho 2 Pix, os dois são do PicPay. Um é um e-mail, outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí e os dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734. Repetindo, 746-234-78734. Os 2 Pix, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem, e o meu nome é Paulo Roberto, né? Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que não faça falta para nenhum de vocês e que seja de coração. Aí é só depositar no Pix, tá? Vamos ficar por aqui, qualquer coisa a gente tenta entrar em contato. Provavelmente amanhã, que eu dificilmente vou ter oportunidade de falar antes de chegar amanhã. Aí a gente fica por aqui, qualquer notícia tenta conversar. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham todos uma linda quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser.